Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou a seguinte situação. Um casal de mulheres homoafetivo, uma delas faz a gestação por meio da fertilização in vitro e a outra que não fez a gestação, ela fornece o óvulo, então as duas são mães. A mãe gestante, ela não faz parte de nenhum regime previdenciário, então ela não pode, quando ela dá à luz, tirar licença maternidade porque ela é uma profissional autônoma. Já a mãe que forneceu o óvulo, ela tem direito à licença maternidade porque ela é servidora pública. Bom, a questão que chegou no STF é a seguinte: essa mãe tem direito à licença maternidade mesmo não sendo a mãe gestante? Esse é o primeiro ponto. E a gente vai ver, já vou até adiantar, porque essa questão não é o ponto central do debate, que o STF entendeu que ela tem, sim, direito à licença maternidade, até porque a gente já analisou aqui no canal uma outra decisão do STF que entendeu que a mãe adotante também tem licença maternidade. Então não é a questão de ser gestante, é a questão de ser mãe. Até porque nesse julgamento do STF o que foi entendido foi que o direito à licença maternidade é tanto da mãe quanto da criança. É tão importante para a criança quanto para a mãe. Não é uma questão só da mãe que está no puerpério, que está sofrendo aquela avalanche de hormônios e de emoções e tem que se acostumar. Não, o direito da criança também de ter esse contato, de ter essa proteção tão necessária nesse começo de vida. Tá? E também, quando é adoção, mesmo que seja numa idade mais avançada da criança, não seja ainda bebê, também é necessário para essa fase de adaptação, para criar esse vínculo e tudo mais. Então, esse foi o entendimento. Então, isso não teve muito debate nesse caso que a gente vai analisar hoje. A questão que gerou mais discussão foi se, sendo as duas mães desse casal homoafetivo, se as duas fizerem parte de algum regime previdenciário, será que as duas, então, vão ter direito à licença maternidade e pelo mesmo prazo? Porque a questão é, tá, as duas são mães, então, em tese, mulher, mãe, direito à licença maternidade. Só que, e um casal homoafetivo de homens? Eles, então, por serem homens, só vão ter direito à licença paternidade, ambos, e que é um prazo muito menor, sendo que o próprio STF também já reconheceu que quando é o caso de um pai solo, por exemplo, ele tem direito à licença maternidade que a mãe teria direito. E quando for um caso de um casal heterossexual? Aí, só porque é um casal heterossexual, um homem e uma mulher, a mulher vai ter direito à licença maternidade e o homem só à licença paternidade? Por que então, num casal de mulheres, as duas vão ter um prazo maior para desfrutar desse momento como um casal e tudo mais, para criar esse vínculo com seu filho, e um casal de dois homens ou um casal de um homem e uma mulher não vão poder ter esse mesmo direito? Então essa é a discussão. Teve ministro que defendeu que por serem duas mulheres, as duas teriam que ter direito à licença maternidade de 120 dias, que é prorrogável, por mais 60, salvo engano, totalizando 180. E teve ministro que entendeu que não, que se as duas têm direito a regime previdenciário, então elas têm que escolher qual vai tirar o prazo total da licença maternidade e qual delas vai tirar um prazo que seja equivalente ao da licença paternidade. Bom, vamos ver qual teoria, né, qual tese venceu esse debate. Já me deixa aqui nos comentários o que você pensa inicialmente sobre esse assunto e vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP e doutoranda na FADISP. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, que como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente sabe como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a fazer a análise, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar sobre esse e sobre todos os temas que a gente trata por aqui, para que a gente consiga aumentar cada vez mais a nossa comunidade.
Bom, então vamos ao que interessa. Como eu adiantei para vocês, na origem a gente estava falando de uma médica do serviço público que ajuizou uma ação de concessão de licença gestante em face do município. Ela contou que por meio da técnica da fertilização in vitro, os seus óvulos foram utilizados, resultando na gravidez da sua companheira. Aduz que a filha nasceu em tal data e que a companheira, que é uma profissional autônoma, sem filiação a qualquer regime de previdência, sem direito ao benefício da licença maternidade, precisou voltar a trabalhar. E por isso ela precisava, no lugar da companheira, cuidar da filha, então ela ter o direito à licença maternidade pelo regime de previdência ao qual ela está filiada. E aí ela fala que apesar de ela não ter engravidado, ela é mãe biológica da criança, o que também não importa, como a gente viu no começo, já foi decidido pela STF que também em casos de mãe adotante, ela também tem direito à licença maternidade. E ela diz que, justamente, ela estaria sendo discriminada quando o município negou esse direito a ela, porque se as mães adotantes têm direito, ela também tem que ter. Não teria coerência em ela não receber. Aí, em primeira instância, ela ganhou, em segunda instância, ela também ganhou. E aí, o município entrou com um recurso extraordinário, apontando violações a alguns artigos da Constituição Federal, falando basicamente que o acórdão recorrido concedeu uma licença maternidade que não está prevista na Constituição Federal, fazendo, portanto, uma interpretação extensiva que não caberia de acordo com o município no seu recurso extraordinário, que chegou lá no STF, foi reconhecida a repercussão geral e, portanto, deu origem a esse julgamento que a gente está analisando agora. Como eu adiantei para vocês também, não teve muita discussão com relação ao direito, sim, dessa mãe ter o direito à licença maternidade, especialmente tendo em vista que a mãe que fez a gestação não tem direito a esse benefício porque ela é uma profissional autônoma. Então, basicamente, ele repetiu até os mesmos fundamentos que foram utilizados quando do julgamento do tema da mãe adotante, que eu falei para vocês, falando que hoje em dia a gente tem uma concepção plural do conceito de família e que, citando esses outros julgados do STF que já reconheceram a qualidade de entidade familiar às uniões estáveis homoafetivas, e trazendo alguns artigos também da Constituição para fundamentar sua decisão, falando então que o artigo 6º fala que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade e a infância. E que a licença maternidade constitui benefício previdenciário destinado justamente, em conjunto com outras previsões, a concretizar a proteção à maternidade e à infância mencionada no caput do artigo 6º, porque, de novo, gente, basicamente a mesma questão que foi discutida nesse outro julgado que eu já analisei aqui no canal, se você não assistiu, tá aqui na descrição, vai aparecer aqui em cima também, então não deixe de assistir, que aí você vai entender até mais os fundamentos que eles usaram aqui, é que a licença maternidade não é um direito só da mãe, que seria uma justificativa dela ter passado pela gravidez, ter passado por todas as transformações e precisar de um tempo para se recuperar e também para amamentar e tudo mais. Não é só um direito da mãe, é um direito da criança de ter esse contato, de criar esse vínculo, de ter essa proteção no começo da vida. Então, foi isso que foi decidido. Foi justamente o tema 782, que visando principalmente ao fundamento da proteção integral das crianças, quando a gente está falando do Instituto da Licença Maternidade, que o STF declarou a inconstitucionalidade da fixação de prazos distintos de duração da licença maternidade para genitoras adotivas e biológicas, tá? Então, aí ele citou esse outro precedente, citou também esse outro que a gente ainda não analisou aqui no canal, então se você quiser que eu analise, comenta aqui deixa aqui nos comentários para eu analisar, para saber que você quer essa análise por aqui, mas que o STF reconheceu nesse tema 1182, o direito ao servidor público do sexo masculino solteiro que adote uma criança, o direito à licença maternidade. Então, também foi tendo em vista o direito da criança, falando, não é porque é um homem que não passou pelo processo da gestação que ele não vai ter direito à licença maternidade se ele é um pai solteiro, porque é o direito também da criança de ter essa proteção. Aí ele vai citar também o princípio da isonomia, falando que, uma vez demonstrada a proteção constitucional às mães adotantes em geral, as quais, obviamente, também não engravidaram e, nada obstante, tiveram seu direito à licença reconhecido, não há como se negar o direito à mãe não gestante nessa hipótese em análise de um casal homoafetivo que a mãe que fez a gestação não
tá filiada a nenhum regime previdenciário e, portanto, não tirou a licença maternidade. E aí, aqui que ele vai começar a entrar na discussão que eu falei que foi o grande tema central desse julgamento, porque ele vai falar que quando o município ele fala que a concessão da licença maternidade, nesse caso, violaria a supremacia do interesse público, ele vai falar que esse argumento não tem como prevalecer nesse caso concreto, porque, conforme consta do caso concreto, a mãe gestante não auferiu o benefício, porque basicamente o município estava falando, se a gente reconhecer esse direito, vai trazer um prejuízo muito grande para os cofres públicos também, porque a gente vai ter que pagar em duplicidade esse benefício. Então ele vai falar, olha, não é esse o caso, porque neste caso concreto, uma das mães não teve o direito ao benefício, então a outra tem que ter. E ele vai falar, para efeito de formulação da tese, infere-se pela impossibilidade da concessão do benefício na hipótese abstrata de concorrência entre as mães e ambas simultaneamente em virtude de uma única criança, devendo a uma delas ser concedida a licença maternidade e a outra a licença equivalente à licença paternidade, que depois um dos ministros vai falar, olha, eu concordo que as duas mães não podem ter licença maternidade no tempo integral da licença maternidade, mas falar que a outra vai ter licença paternidade seria uma ofensa à sua posição de mãe, de mulher, então a gente tem que falar que vai ser uma licença maternidade também, mas que é equivalente ao prazo da licença paternidade. E aí o ministro Flávio Dino vai iniciar esse debate que foi bastante interessante, falando justamente que, bom, se a gente está adotando esse entendimento, por simetria, a consequência será que, quando se tratar de dois homens adotantes, do mesmo modo, nós teremos que um dos homens adotantes terá licença paternidade e o outro, por igualdade, vai ter que ter uma licença paternidade que seja equivalente ao prazo da licença maternidade. Porque aí, assim, a gente vai estar falando de igualdade material. Independentemente de ser um casal homoafetivo ou de ser um casal que seja hétero, a gente precisa garantir que todo casal vai ter o mesmo direito de criar esse vínculo com seus filhos. Porque se a gente estiver falando que só um casal homoafetivo de duas mulheres vai ter direito as duas a terem uma licença maternidade de 120 dias, e as duas vão poder ter esse momento com o filho, com a filha que nasceu, por que a gente estaria tirando esse direito de outros casais só porque é um casal de dois homens ou porque é um casal de um homem e uma mulher? Então, é um debate que depois a gente vai ver agora, o ministro Alexandre de Moraes trouxe, falando, não, mas é porque é mulher, é mãe, então tem que ter para elas a licença maternidade no prazo correspondente. Só que aí ele tá falando de tratar as mulheres todas de uma forma igual, de maneira formal, e não tratando os casais de uma forma igual. Então, trazendo uma igualdade formal para a situação das mulheres, mas trazendo uma desigualdade material quando a gente fala nas situações dos casais. Certo? Então vamos ver para onde está indo esse debate. Aí no voto dele, o ministro André Mendonça vai trazer argumentos nesse mesmo sentido que eu estava falando, que ele vai dizer, olha, numa primeira vista, seria possível argumentar que o direito à licença maternidade deve ser garantido a todas as mães, sob pena de discriminação a mães unidas em comunhão homoafetiva. Ainda estabelecer a licença maternidade a uma delas e os 5 dias do artigo do ADCT a outra, importaria indiferenciação entre as conviventes da mesma relação familiar. Então, você estaria falando, uma mãe vai ter direito à licença maternidade e a outra mulher, que também é mãe, vai ter direito a um prazo muito menor. Nada obstante, novamente fazendo referência ao objetivo dessas licenças centrado na família e na criança, a concessão de 120 dias a cada uma das consortes se traduziria em claro privilégio dessa forma familiar, tanto das mães quanto de seus filhos, em prejuízo das outras formas de família. Porque nesses casos, os filhos também estariam sendo privilegiados com a possibilidade de ter as duas mães dentro de casa, cuidando dele nesse período, enquanto outros filhos, que são filhos de 2 homens ou de um homem e de uma mulher, só vão poder ter a mãe lá por 20 dias, ou um dos pais por 120 dias, e a outra pessoa vai ter que ficar só por 5 dias, que é o prazo da licença paternidade, e vai ter que voltar a trabalhar. Lógico que a gente tá falando aqui de situação que os dois têm esse direito, mas tem família que nem isso tem, né? Tem família que os dois são autônomos, e nenhum vai ter direito à licença e vai ter que se virar. Então, assim, tendo em vista que
em casos em que o casal, ambos, têm direito à licença, o mais correto, a meu ver, é que, então, o casal decida. E, eventualmente, a gente até pare de falar nos termos licença maternidade e licença paternidade e comece a falar num termo de licença dos genitores, algo nesse sentido, para deixar claro que não é sobre o pai, não é sobre a mãe, é sim sobre aquela família e principalmente a proteção daquela criança. Então, toda a família vai ter direito, um dos genitores, ao prazo de 120 dias e o outro vai ter um prazo menor. E aí eles combinam. Se os dois têm direito ao regime previdenciário, define quem vai fazer o quê. Até porque a família tem que se comunicar e fazer suas escolhas para administrar aquele lar. Né? A gente vai ver mais na frente que o ministro Alexandre de Moraes, salvo engano, vai falar que não seria legal trazer esse ônus para as famílias ficarem discutindo, que a gente ia trazer um problema familiar, uma discussão familiar. Mas, poxa, se nem isso aquele casal consegue se comunicar para definir da melhor maneira, também é complicado. A gente não pode querer retirar toda a responsabilidade de definição de regras, de combinados da família entre as pessoas. Talvez a gente pudesse até fazer uma flexibilização maior, falar, olha, a gente tem um prazo total aí de 180 dias para o casal tirar de licença dos genitores. Vocês podem se programar da melhor forma que fica para vocês. Não sei também se isso geraria muita bagunça, muita dificuldade do pagamento do benefício, enfim. Mas acho que talvez a gente esteja precisando de uma alteração na legislação nesse sentido. Porque senão a gente vai cair nessa discussão que a gente está vendo aqui de uma forma de família acabar sendo privilegiada se a gente for no entendimento de que, por serem duas mulheres e duas mães, ambas vão ter direito à licença maternidade em detrimento de outras formas de família. E é nessa linha que o ministro André Mendonça vai continuar falando. A aplicação pura e simples da licença maternidade a ambas as mães reunidas em comunhão homoafetiva soaria plausível apenas sob o prisma formal, mas fulminaria a isonomia em sua égide material. Isso porque o mesmo direito não poderia ser concedido aos casais heterossexuais, aos pais e mães adotantes e também aos casais homoafetivos masculinos. O contrassenso seria ainda maior se pensarmos dessa forma em considerar apenas 5 dias de licença paternidade aos pais homossexuais do sexo masculino. Logo, a concessão de 120 dias de licença a uma das mães é incapaz de gerar qualquer desigualdade. Ao contrário, além de respeitar o desenho constitucional, a concessão da licença maternidade a uma só das mulheres é medida que garante o tratamento por igual de todas as famílias e de todas as crianças, independentemente do arranjo familiar de cada casal, hétero ou homossexual. O ponto remanescente seria sobre a quem se dirigir o gozo da maternidade, a mãe gestante ou a não gestante, nesses casos que ambas teriam direito à licença maternidade porque ambas estão filiadas a um regime previdenciário. E aí ele vai falar que não tem como privilegiar nenhuma nem outra, que caberia então ao livre planejamento familiar, que também está previsto na Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, que esse casal escolhesse. Que esse casal conversasse e chegasse a esse acordo. É o que eu coloquei aqui de comentário até, não seria o caso de fazer isso com todos os casais teriam direito a esse livre planejamento familiar, porque num caso de um casal heterossexual, que a mulher, ela também não tá filiada a nenhum regime previdenciário, e o marido tá. Esse marido, então, não poderia entrar com uma mesma ação que essa mulher do casal homoafetivo entrou pra falar assim, olha, minha esposa não tem direito à licença maternidade, ela vai ter que voltar a trabalhar, então eu preciso cuidar da criança. A meu ver, teria que se adotar esse mesmo entendimento, falar para esse pai que esse pai também tem direito ao mesmo prazo equivalente à licença maternidade da mulher. Por isso que eu falo, talvez vamos acabar com o termo licença maternidade e licença paternidade e falar em licença dos genitores, ou licença da criança, licença aos cuidados da criança após o nascimento ou após a adoção, enfim. E aí que chegamos na discussão que foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele que trouxe essa divergência falando que não, que ambas as mães deveriam ter direito à totalidade da licença maternidade. Ele vai dizer assim, com todas as vênias, as posições contrárias, não me parece possível escolher uma mãe só para ter licença paternidade, sob o argumento de que o INSS ficaria sobrecarregado. Primeiro, são poucos casos, e segundo, nós estamos, ao adotar esse posicionamento, querendo replicar o modelo tradicional de casamento, homem e mulher,
para a união estável homoafetiva mulher e mulher. Nós estamos dizendo, essa é a mãe e essa outra é o pai. Não, nós estamos replicando o modelo tradicional numa outra forma de família. E não é o caso, não é a questão de a licença maternidade é o que define quem é mãe, quem é pai. É justamente um planejamento familiar. Porque senão famílias compostas por um casal de mulheres vão estar sendo privilegiadas e tendo um tempo maior para criarem esse vínculo familiar do que outras, que são casais de homens ou formada por um casal homem e mulher. Então, com todo respeito, não concordo com esse argumento do ministro Alexandre de Moraes, que vai seguir falando o seguinte. Ele vai dizer que, na opinião dele, a proteção à criança está direta e intrinsecamente ligada ao direito fundamental da mulher à maternidade. E na união estável homoafetiva, composta por duas mulheres, não há como negar a condição de mãe a uma delas, apenas porque não gestou a criança. Tratá-las diferentemente é o que ofenderia o princípio da isonomia. E aí eu entendo que ele está se afastando e sendo um pouco contraditório com o argumento anterior, que foi utilizado no sentido de que a licença busca proteger muito mais a criança e trazer um vínculo familiar do que estar ligada à figura da mulher propriamente dita. Então, assim, qual que é o foco da licença maternidade? É a criança e a construção desse vínculo? Porque se for a construção do vínculo, não necessariamente sempre vai ser pela mãe, porque existem outras formas de família hoje em dia. E várias situações que se alteram de cada família para família, dependendo de quem tem um emprego em casa, quem consegue ou não tirar essa licença, até dos desejos pessoais de cada genitor, de cada pai, de cada mãe, né? Então, e assim, ele tá trazendo como se você falar que uma das mães não vai ter o direito ao tempo integral da licença maternidade e vai ter que ter o equivalente à licença paternidade, seria falar que ela não é mãe. O que é um exagero, ao meu ver, não é isso. Não é esse o caso, é simplesmente trazer um planejamento familiar, até porque a gente não pode sobrecarregar o INSS, e porque também sobrecarregar o INSS para beneficiar uma família seria tratar de forma desigual outras famílias que vão estar contribuindo para isso também, de certa forma, e não tendo o mesmo retorno. E aí veio uma sugestão que, a meu ver, foi muito pertinente do ministro Edson Fachin, que afasta esse argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, deixando claro que, falar que uma das mães não vai ter o direito à licença maternidade no seu prazo, que é a regra, não é dizer que ela não é mãe. Então, a gente pode reformular a tese inicial que foi proposta pelo relator para dizer o seguinte, que tendo em vista que a mulher, na qualidade de mãe, não poderia fazer jus à licença paternidade, mas sim à licença maternidade pelo período equivalente à licença paternidade. E ele fala que essa sugestão não alteraria o prazo do benefício proposto, mas que serviria para fortalecer a identidade de mulheres que buscam ser reconhecidas como tal, independentemente de suas orientações sexuais. Então ele fala, olha, tudo bem, a gente só ajusta a forma como a gente vai mencionar isso na tese, para deixar claro que a mãe não vai estar tendo uma licença paternidade porque ela não é pai e é mãe. Mas não muda o fato de que as duas mães não podem ter o benefício se as duas forem filiadas a um regime previdenciário, porque isso seria tratar de forma desigual, sem justificativa nesse caso, impedindo que outras crianças tenham essa mesma alegria de ter os dois pais em casa, né, o pai e a mãe, ou os dois pais homens, ou diferente de famílias que têm duas mães. Então, outras crianças não teriam essa felicidade de ter toda essa memória, de ter toda essa construção desse vínculo. Todo mundo gostaria, né? Toda família gostaria de, eu acredito que quando nasce uma criança, quando adota uma criança, de os dois poderem ficar em casa vivendo esse momento único, que passa rápido. Todo mundo gostaria. Então, por que só casal que é composto por duas mulheres vai poder ter essa alegria e outros não? Então, acho que tá na hora, talvez, de mudar mesmo a legislação e trazer uma regra mais clara que privilegie essa igualdade para todas essas formas de família, né? E que também não onere demasiadamente o INSS.
E é o que o ministro Barroso também vai trazer na fala dele. Vai falar, com todas as vênias, essa proposta de falar que só por ser um casal homoafetivo de duas mulheres elas vão ter direito que outros casais não têm, é, num mundo em que se postula a igualdade, promover uma desequiparação das famílias homoafetivas. É claro que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, mas aqui eu acho que é um esforço de se equiparar em situações e não de se desequipararem, que seria uma desequiparação a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Bom, e depois de toda essa discussão, prevaleceu a tese seguinte: a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, ou seja, no caso de duas mães que as duas são filiadas a um regime previdenciário, se uma delas já tivesse utilizado o benefício, a outra vai fazer jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Bom, esse então foi o resultado desse julgamento, e como eu falei no decorrer da nossa análise, eu entendo que com base nesse julgamento, uma situação que poderia também gerar uma ação dessa seria a de um pai, homem, que a esposa, ela teve o bebê, ela fez a gestação e a esposa é autônoma. E aí esse pai, ele trabalha no regime CLT ou ele é servidor público e ele teria direito à licença paternidade só. Mas ele pode alegar, a meu ver, com base nesse julgamento, que pelo fato da esposa não ter direito à licença maternidade, ele, como sendo a única pessoa que é filiada a um regime previdenciário, ele pode ter o direito ao prazo da licença maternidade para a licença paternidade dele. E acho que tá de sugestão aí que a legislação seja alterada nesse sentido. A gente pare de falar em licença maternidade, licença paternidade e passe a trazer um prazo único para ambos, ou então trazendo essa possibilidade de planejamento familiar em cada situação e comece a falar numa licença parental e não numa licença só maternidade, licença paternidade, como se isso definisse quem é mãe, quem é pai, etc. Tá? Mas então é isso. Conta aqui nos comentários o que você achou, que se você concordou com o resultado, ou se você concordava com a tese que foi defendida pelo ministro Alexandre de Moraes. Comenta por quê, vamos estimular esse debate. Também deixa aqui outras opiniões, comentários, sugestões. E é isso. De novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, compartilhar o canal, que a gente está crescendo cada vez mais, eu fico muito feliz com isso, e é assim que eu vou conseguir continuar produzindo cada vez mais vídeos e em diversos formatos, e enfim. Então, eu agradeço muito, estou muito feliz com o crescimento do canal esse ano, e é isso, muito obrigada, até semana que vem.